Quando um fazendeiro solitário, movido apenas pela piedade, decide adotar uma menina de 8 anos com síndrome de Down que vivia nas ruas. Ele achava que estava fazendo uma boa ação, mas jamais poderia imaginar que aquela criança carregava um segredo capaz de transformar não apenas sua fazenda, mas também seu coração e sua própria vida. Você não vai acreditar no que acontece quando essa menina, rejeitada por todos, revela algo que ninguém esperava. Uma reviravolta emocionante. E aguarda por você, e o final vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre amor, destino e segundas chances. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O gelo da noite entrava pelos ossos. Sentada no pequeno banco de madeira da mercearia do seu Tonico, Lívia abraçava os próprios joelhos, tentando se proteger do frio que cortava como navalha. Seus olhos castanhos, marcados pela síndrome de Down, miravam fixamente as estrelas acima, como se buscassem respostas que ninguém mais podia dar. Aos 8 anos, ela já conhecia bem demais o peso da solidão. As roupas sujas e rasgadas mal protegiam seu corpo pequeno e frágil. Ao seu lado, uma boneca de pano surrada. Sua única companheira desde que a mãe a deixara ali, meses atrás, com a promessa vazia de voltar logo. Os moradores de Palmeiral já haviam se acostumado com aquela figura silenciosa que vagava pelas ruas empoeiradas da pequena cidade do interior de Goiás. Alguns deixavam comida, outros fingiam não ver. A maioria apenas sacudia a cabeça, comentando em sussurros sobre a menina especial abandonada. Naquela noite em particular, o frio era mais intenso que o normal. Lívia tremia, encolhida contra a parede da mercearia, quando os faróis de uma caminhonete velha iluminaram a rua deserta. O veículo parou, o motor roncando cansado. Herculano, Vasques desceu com dificuldade, seus 63 anos pesando nos movimentos. O rosto marcado pelo sol e trabalho carregava uma expressão de derrota. Acabara de vender o último lote de gado de sua fazenda numa tentativa desesperada de cobrir as dívidas que se acumulavam. Viúvo e sem filhos, ele já não esperava muito da vida além da solidão que o consumia dia após dia. Foi quando seus olhos encontraram os de Lívia. Algo naquele olhar o paralisou. Uma mistura de inocência e uma sabedoria antiga demais para uma criança. "Você está bem, pequena?" perguntou, aproximando-se devagar. Lívia não respondeu, apenas apertou mais forte a boneca contra o peito. Seus olhos, no entanto, não desviaram dos dele. Havia algo naquele olhar que Herculano não conseguia decifrar. Daqui que, como se ela guardasse um segredo pesado demais para suas pequenas costas. Sem pensar muito, tirou o casaco e cobriu os ombros dela. "Vem comigo, está muito frio aqui." Para sua surpresa, Lívia se levantou sem hesitar, como se estivesse esperando por ele. Quando a ajudou a subir na caminhonete, notou que ela tremia, não só de frio, mas de algo mais profundo, mais perturbador. O caminho até a fazenda foi feito em silêncio. Herculano ocasionalmente olhava para o lado, onde Lívia permanecia imóvel, os olhos fixos na estrada escura à frente. Seus dedos pequenos acariciavam mecanicamente a boneca de pano, num gesto que parecia mais um tique nervoso do que carinho. A fazenda Santa Cruz já não era mais a propriedade próspera de outros tempos. As cercas precisavam de reparo. O mato crescia sem controle, e a casa grande tinha um ar de abandono que refletia o estado de espírito de seu proprietário. Mas ainda era um teto, um lugar seguro do frio e da solidão das ruas. Quando entraram, Herculano acendeu as luzes da cozinha e começou a preparar um chocolate quente. Observava de soslaio, enquanto Lívia examinava o ambiente com uma atenção que não parecia normal para uma criança de sua idade. Seus olhos percorriam cada canto, cada sombra, como se procurasse algo ou alguém.
Você deve estar com fome, disse, colocando uma caneca fumegante na frente dela. Tem pão também. E... Parou no meio da frase quando notou que Lívia havia se encolhido repentinamente, os olhos arregalados de medo, fixos em um ponto atrás dele. Quando se virou, não havia nada além da parede vazia da cozinha. O que foi, pequena? Viu alguma coisa? Ela apenas sacudiu a cabeça, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a caneca. Foi então que Herculano notou algo estranho. Marcas antigas nos pulsos dela, como se tivesse sido amarrada. O chocolate ficou intocado. Lívia mantinha os olhos baixos agora, respirando pesadamente. Quando Herculano tentou se aproximar, ela se encolheu ainda mais, como se esperasse um golpe. Ninguém vai machucar você aqui, ele disse suavemente. Está segura. Mas algo no fundo de seus olhos dizia que talvez aquela promessa fosse mais difícil de cumprir do que imaginava. Havia sombras demais naquela história, segredos que pareciam sussurrar pelos cantos da casa velha. Depois de muito insistir, conseguiu fazer com que ela comesse um pouco. Improvisou uma cama no quarto de hóspedes que há anos não recebia ninguém. Quando foi verificá-la mais tarde, encontrou-a dormindo inquieta, ainda agarrada à boneca. Na penumbra do quarto, Herculano observava aquela pequena figura e se perguntava em que história havia se metido. Não planejava se tornar guardião de ninguém. Mal conseguia cuidar de si mesmo e de sua fazenda falida. Foi quando notou algo caindo do bolso rasgado do vestido dela. Um pedaço de papel dobrado várias vezes. Quando o abriu, seu sangue gelou. Era um desenho infantil. Mas havia algo perturbador nele. Uma figura caída, manchas vermelhas e uma mulher de vestido amarelo chorando. No canto do papel, uma única palavra escrita em letra tremida: Cássio. Herculano guardou o papel rapidamente, quando Lívia se mexeu na cama, murmurando algo incompreensível em seu sono agitado. Saiu do quarto com o coração pesado, sabendo que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O vento soprava forte lá fora, fazendo as janelas velhas rangerem. Na escuridão de seu quarto, deitado, mas sem conseguir dormir, Herculano pensava no desenho perturbador e no mistério que aquela pequena menina carregava consigo. Mal sabia ele que aquele era apenas o começo. Os segredos que Lívia guardava eram muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. E estavam prestes a arrastar todos para um abismo do qual talvez não houvesse volta. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranha rotina à fazenda Santa Cruz. Lívia continuava em seu silêncio, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Herculano, como se tentasse decifrar suas intenções. À noite, seus gritos cortavam o silêncio da casa, pesadelos que a deixavam tremendo e suada. Herculano começou a notar padrões em seu comportamento. Ela se recusava a entrar em certos cômodos, principalmente o porão. Quando ouvia passos pesados no corredor, se escondia embaixo da cama. E havia os desenhos, dezenas deles, que ela fazia compulsivamente e depois escondia. Uma manhã, enquanto arrumava o quarto dela, encontrou mais papéis dobrados dentro do travesseiro. Eram diferentes do primeiro. Estes mostravam uma casa grande, com detalhes perturbadoramente precisos. Uma porta vermelha, janelas com grades ornamentadas, um jardim com girassóis mortos. No centro de cada desenho, sempre a mesma figura masculina, alta e ameaçadora. "Quem é ele, pequena?" perguntou, mostrando um dos desenhos. Lívia começou a tremer, balançando a cabeça freneticamente. "Não posso falar", sussurrou, sua voz quase inaudível. "Ele volta se eu falar." Foi nessa mesma tarde que Claudineia apareceu sem aviso. A antiga empregada da fazenda, que havia trabalhado ali por mais de 2 décadas, disse que vinha apenas fazer uma visita. Mas quando viu Lívia na varanda, seu rosto empalideceu. "Seu Herculano", chamou em voz baixa, puxando-o para longe da menina. "Eu conheço essa criança." O coração do fazendeiro acelerou. "De onde?"
da casa do Cássio Ventura, aquele empresário que morava na divisa com São Miguel. Claudineia torcia as mãos nervosamente. Eu via ela lá às vezes quando passava para vender ovos. Sempre achei estranho. Ela nunca saía de casa, vivia trancada. O nome atingiu Herculano como um soco. Cássio, o mesmo nome do desenho. O que você sabe sobre ele? Não muito. Era um homem estranho. Vivia endividado depois que os negócios foram à falência. Mas ela hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Ele morreu faz uns meses. Dizem que foi acidente, mas tem gente que fala outras coisas. Naquela noite, depois que Lívia dormiu, Herculano começou a investigar. Na cidade pequena, as informações corriam rápido. Cássio Ventura havia morrido em circunstâncias nebulosas, encontrado caído em casa, com um ferimento na cabeça. A polícia determinou que foi acidente doméstico, mas os rumores diziam outra coisa. Aquele homem não prestava, confidenciou seu Tonico, dono da mercearia. Vivia com uma mulher meio variada da cabeça, a Iradélia. Depois que ela foi embora, ele ficou mais esquisito ainda. E tinha a menina. Sempre achei que tinha algo errado ali. As peças começavam a se encaixar, mas o quebra-cabeça ainda estava incompleto, porque Lívia estava com Cássio, quem era realmente Iradélia. E principalmente o que havia acontecido naquela casa que aterrorizava tanto a menina. A resposta começou a chegar de formas inesperadas e assustadoras. Primeiro foram os pneus da caminhonete, encontrados cortados uma manhã. Depois, cartas anônimas começaram a aparecer na caixa de correio. Ela não devia estar aí, devolva o que não é seu. Algumas coisas devem ficar enterradas. Herculano tentou esconder sua preocupação, mas Lívia percebia. Seus pesadelos pioraram e ela começou a falar sozinha, conversas sussurradas com alguém que só ela podia ver. Uma noite, ele a encontrou no jardim, às 3 da manhã, desenhando freneticamente sob a luz da lua. "O que você está fazendo aqui fora, menina?" "Desenhando a verdade", respondeu sem olhar para ele, antes que ela suma de novo. O desenho mostrava a casa dos outros papéis, mas desta vez havia mais detalhes. Manchas escuras no chão da cozinha, uma faca caída perto da pia e a mulher do vestido amarelo, agora com o rosto mais definido, contorcido em uma expressão de fúria ou loucura. A situação ficou ainda mais tensa quando uma galinha morta apareceu na porteira da fazenda, com um bilhete amarrado no pescoço. "Próxima vez não será um animal." As dívidas da fazenda continuavam se acumulando. O banco ameaçava execução e os poucos funcionários que restavam começaram a pedir demissão, assustados com os acontecimentos estranhos. Herculano se pegava acordado de madrugada, questionando se havia feito a coisa certa ao trazer Lívia para casa. Foi numa dessas noites de insônia que ouviu. A voz de Lívia vinha do quarto, mais alta que o normal, como se discutisse com alguém. "Não posso contar. Você prometeu que não ia machucar mais ninguém." Quando entrou no quarto, encontrou-a sentada na cama, os olhos vidrados fixos em um ponto vazio. Suas mãos apertavam a boneca com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Com quem você está falando, pequena?" Ela piscou, voltando a si lentamente. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Com a tia do vestido amarelo. Ela não quer que eu conte, mas..." Sua voz falhou. "Mas ela fez uma coisa muito ruim." "Que tia é essa?" "Tia Iradélia", sussurrou e começou a tremer incontrolavelmente. O nome caiu como uma bomba no silêncio do quarto. Herculano sentou-se na cama, tentando acalmar Lívia, que agora soluçava violentamente. Quando conseguiu fazê-la dormir novamente, ficou ali, observando seu sono inquieto e pensando no novo pedaço do quebra-cabeça. Iradélia, a mulher do vestido amarelo, a mesma que vivia com Cássio, que, segundo os moradores, tinha problemas mentais. O que ela tinha feito?
Que segredo terrível era esse que atormentava tanto uma criança? Na manhã seguinte, encontrou mais um desenho escondido dentro da boneca de pano. Este era diferente. Mostrava um mapa detalhado do interior da casa, com uma marca vermelha na cozinha e uma frase que fez seu sangue gelar. Foi aqui que aconteceu. Enquanto olhava o desenho, ouviu um barulho na varanda. Quando abriu a porta, não havia ninguém, apenas um novo bilhete pregado na parede. Última chance. Suma com ela ou todos vão sofrer as consequências. Herculano amassou o papel com raiva. Não havia mais volta. Precisava descobrir a verdade. Não importava o custo. Devia isso a Lívia e talvez a si mesmo. Mas enquanto observava a menina, brincando no jardim, não podia evitar o medo crescente de que essa busca pela verdade pudesse custar mais do que estava preparado para pagar. A verdade começou a se revelar num domingo de manhã, quando Dona Zefa, a benzedeira da cidade, apareceu, sem aviso na fazenda. Seus olhos escuros estudaram Lívia por um longo momento antes de puxar Herculano para um canto. Essa menina carrega uma história pesada, sussurrou. Conhecia a mãe dela, a Iradélia, antes de tudo acontecer. Era uma mulher atormentada, perdeu a guarda da primeira filha há anos por causa dos problemas de cabeça. Herculano sentiu o estômago afundar. Iradélia é a mãe de Lívia? É sim, mas a história é mais complicada. Dona Zefa baixou ainda mais a voz. Lívia não é filha do Cássio, como todo mundo pensava. É filha de outro homem, um caminhoneiro que passou por aqui. Mas Cássio usou a menina para tentar trazer Iradélia de volta quando ela fugiu. As peças começavam a se encaixar. Os desenhos, os medos, o trauma, tudo tinha uma origem mais sombria do que imaginava. Por que ninguém fez nada? Medo, respondeu simplesmente. Cássio tinha muita gente na mão, sabia segredos que ninguém queria revelados. E depois, ela hesitou. Depois que aconteceu o que aconteceu, todo mundo preferiu fingir que não sabia de nada. Naquela tarde, enquanto observava Lívia no jardim, Herculano notou algo diferente em seu comportamento. Ela colhia flores e as organizava em um padrão específico no chão, o mesmo padrão que aparecia em seus desenhos da casa de Cássio. O que você está fazendo, pequena? Marcando onde as coisas estavam, respondeu sem olhar para ele. Para não esquecer. Que coisas? Lívia parou, suas mãos tremendo levemente. As coisas que a mamãe queria esconder. Foi a primeira vez que ela mencionou a mãe diretamente. Herculano sentou-se ao seu lado, tentando manter a voz calma, apesar do coração acelerado. Você quer me contar sobre sua mãe? Por um longo momento, Lívia apenas continuou arrumando as flores. Quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Ela chorava muito. O tio Cássio dizia que era porque ela estava doente da cabeça, que por isso eu tinha que ficar com ele. Mas ela chorava mais quando ele estava perto. Herculano sentiu um nó na garganta. Ele machucava vocês? Lívia não respondeu diretamente, mas suas mãos foram instintivamente para os pulsos, onde as marcas antigas ainda eram visíveis. Ele dizia que era para o meu bem, que eu tinha que aprender a ficar quietinha. Mas na última noite, sua voz falhou e ela começou a arrancar a grama nervosamente. Herculano esperou, seu coração partido ao ver o sofrimento nos olhos dela. Na última noite, mamãe estava com o vestido amarelo. Ela gritou muito com o tio Cássio. Disse que ia contar tudo para a polícia, que ele não podia mais me machucar. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele ficou muito bravo, pegou a faca da cozinha. Herculano sentiu um arrepio. O que aconteceu depois? Lívia, mamãe empurrou ele. Ele bateu a cabeça na pia e caiu. Tinha muito vermelho no chão. Ela abraçou os joelhos, balançando-se para frente e para trás. Mamãe me mandou esquecer tudo. Disse que ninguém podia saber, mas eu não consigo esquecer.
O horror da revelação caiu sobre Herculano como uma tempestade. Lívia não era apenas uma criança abandonada. Era testemunha de um crime que todos na cidade haviam conspirado para esconder. Naquela noite, depois de colocar Lívia para dormir, Herculano recebeu uma visita inesperada. Antônio, o delegado aposentado, apareceu com uma expressão grave. "Vim te avisar, Herculano. Iradélia voltou à cidade. Está perguntando pela menina." O sangue gelou em suas veias. "Ela não pode levar Lívia. Não é tão simples. Ela é a mãe, tem direitos e tem gente importante que quer esse caso enterrado de vez. Enterrado como enterraram o que aconteceu com Cássio." Herculano não conseguiu conter a amargura na voz. Antônio suspirou pesadamente. "Você não entende. Não foi só Cássio. Tinha muito mais coisa acontecendo naquela casa. Ele guardava documentos, provas de negócios sujos de meio mundo. Quando morreu, tudo desapareceu. Menos uma coisa. Os desenhos de Lívia." Herculano completou, compreendendo finalmente. "Por isso as ameaças. Não é só pelo que ela viu naquela noite. Ela sabe onde estão os documentos, não sabe?" Antônio perguntou, embora parecesse já saber a resposta. Herculano pensou nos padrões de flores no jardim, nas marcas que Lívia fazia obsessivamente. Não eram só memórias, eram mapas. "Preciso proteger ela", disse firmemente. "Vai ser difícil. Iradélia conseguiu um advogado influente. Está dizendo que você sequestrou a menina, que ela nunca abandonou a filha." A notícia caiu como um peso em seu peito. Com a fazenda afundada em dívidas, como poderia lutar contra isso? Como poderia proteger Lívia? Mais tarde, checando Lívia, mais uma vez antes de dormir, encontrou-a acordada, desenhando-a à luz do abajur. "O que você está desenhando agora?" "A verdade", respondeu simplesmente, mostrando o papel. Era um mapa detalhado do porão da casa de Cássio, com uma marca específica sob as tábuas do chão. "É aqui que ele guardava os papéis ruins. Mamãe não sabe, mas eu vi ele escondendo." Herculano sentou-se na beira da cama, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Expor a verdade significaria mexer com pessoas poderosas, colocar-se em risco. Mas olhando para Lívia, para sua coragem em carregar um segredo tão pesado por tanto tempo, soube que não tinha escolha. "Você é muito corajosa, pequena." Ela olhou para ele com seus olhos grandes e sábios. "Você também é, tio Herculano. Por isso mamãe não pode te machucar igual machucou o tio Cássio." Assim, palavras dela ficaram ecoando em sua mente pela noite. Lá fora, a chuva começava a cair, e com ela a certeza de que uma tempestade muito maior estava por vir. Mas dessa vez, Herculano não deixaria Lívia enfrentar tudo sozinha. A semana que se seguiu transformou a fazenda Santa Cruz em um campo de batalha silencioso. Herculano mal dormia, sempre alerta a qualquer barulho suspeito. Lívia passava horas desenhando mapas cada vez mais detalhados, como se tentasse preservar cada pedaço de memória antes que alguém pudesse apagá-las. Foi numa terça-feira que Claudinéia trouxe a notícia que mudaria tudo. "Seu Herculano", chamou ela, aflita, depois que Lívia tinha ido dormir. "Descobri algo sobre Iradélia. Ela não perdeu só uma filha, foram duas." "Como assim?" "A primeira, mais velha, foi tirada dela pelo juizado há uns 10 anos, quando descobriram que ela tinha problemas mentais sérios. A menina foi adotada por uma família de Goiânia." Claudinéia torcia o avental nervosamente. "Mas teve outra, 3 anos depois. Uma que ninguém sabia que existia." Herculano sentiu um frio na espinha. O que aconteceu com essa criança? Ninguém sabe ao certo. Iradélia dizia que ela morreu no parto, mas... Ela baixou a voz. "Uma enfermeira do hospital me contou que a criança nasceu perfeitamente saudável. Só que no dia seguinte... desapareceu. Nunca encontraram." A revelação atingiu Herculano como um raio.
Lembrou-se dos desenhos de Lívia, das histórias confusas que ela contava, dos medos que pareciam mais antigos que sua idade. Quando foi isso, Claudineia? Faz 8 anos. Ela o encarou significativamente. A mesma idade de Lívia. Naquela noite, enquanto a chuva castigava o telhado da fazenda, Herculano remexia em seus próprios arquivos. Encontrou um jornal antigo, guardado por acaso, com uma pequena nota sobre o desaparecimento de um bebê no hospital regional. O nome da mãe não era mencionado, mas a data coincidia. Um grito cortou seus pensamentos. Correu para o quarto de Lívia e a encontrou sentada na cama, tremendo violentamente. Ela está vindo, sussurrou, os olhos arregalados de pavor. A moça do hospital disse que ela está vindo me buscar. Que moça pequena! A que ajudou a mamãe a me esconder. Ela sempre aparece nos meus sonhos. Herculano sentou-se ao lado dela, tentando acalmá-la. Foi quando notou algo diferente na boneca de pano que Lívia sempre carregava. Havia uma costura mal feita na parte de trás, como se algo tivesse sido escondido dentro. Com cuidado, desfez os pontos. Dentro da boneca, encontrou um papel amarelado pelo tempo, uma certidão de nascimento. O nome da mãe, Iradélia Santos. O nome da criança estava manchado, ilegível, mas a data e o hospital coincidiam com a notícia do jornal. Lívia, chamou suavemente. Você se lembra do hospital? Ela abraçou os joelhos, balançando-se para frente e para trás. Tinha uma moça de branco. Ela me levou para longe do berçário, disse que era para me proteger. Depois me entregou para o tio Cássio. E sua mãe? Ela chorava muito. Dizia que não podia ficar comigo, que iam me levar igual levaram minha irmã. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Mas depois ela mudou. Começou a dizer que eu não era filha dela, que eu era apenas um acordo com o tio Cássio. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma assustadora. Iradélia, em seu desespero para não perder mais uma filha, havia armado seu próprio desaparecimento. A enfermeira, provavelmente subornada, entregara o bebê para Cássio, um homem que tinha poder suficiente para forjar documentos e esconder uma criança. Mas algo dera errado. Cássio começou a usar Lívia como instrumento de chantagem, ameaçando revelar a verdade se Iradélia não voltasse para ele. Os abusos, o cárcere, o medo, tudo parte de um plano doentio de controle. Na manhã seguinte, Herculano recebeu 2 visitas que confirmariam suas suspeitas. A primeira foi Dona Zefa, trazendo uma informação crucial. A enfermeira que ajudou no parto de Lívia, disse ela, foi encontrada morta ontem. Dizem que foi suicídio, mas... A segunda visita foi ainda mais perturbadora. Uma carta do banco, informando que a hipoteca da fazenda havia sido comprada por um novo credor, uma empresa em nome de Iradélia Santos. Ela está tentando nos encurralar, murmurou para si mesmo, amassando a carta. Foi quando ouviu a voz de Lívia vindo do jardim. Ela estava parada no meio das flores, conversando com alguém. Quando Herculano se aproximou, seu coração quase parou. Uma mulher de vestido amarelo estava ali, seus olhos fixos em Lívia com uma intensidade assustadora. Iradélia, mais velha do que nas fotos que havia visto, mais magra, com um ar de fragilidade que não combinava com as histórias que havia ouvido. Minha menina, ela disse, sua voz tremendo, finalmente te encontrei. Lívia não se moveu, não demonstrou medo. Apenas ficou ali, entre suas flores organizadas em padrões significativos, encarando a mãe com uma sabedoria além de seus anos. Você não pode mais mentir, mamãe, disse simplesmente. Eu lembro de tudo agora. Iradélia deu um passo à frente, mas Herculano se colocou entre elas. A senhora não tem direito de estar aqui. Tenho todos os direitos, ela respondeu, um sorriso estranho se formando em seus lábios. Sou a mãe dela.
E agora sou dona desta fazenda também. A senhora pode ser dona da terra, Herculano respondeu firmemente. Mas não é dona da verdade, e Lívia conhece toda ela. O sorriso de Iradélia vacilou. Seus olhos foram para as flores no chão, para o padrão que sua filha havia criado, o mesmo padrão que aparecia em todos os desenhos, o mapa que levava aos documentos enterrados na casa de Cássio. Você não entende, sussurrou, sua voz mudando para algo mais desesperado. Eu só queria proteger ela. Tudo o que fiz foi para não perder ela também. Me proteger? A voz de Lívia soou clara e forte. Você me deu para o tio Cássio. Ele me machucava e você sabia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Iradélia. Eu não tinha escolha. Ele sabia de tudo. Ameaçou contar para a polícia. Disse que iam te tirar de mim igual tiraram sua irmã. E quando você matou ele? Lívia perguntou, fazendo Herculano e Iradélia congelarem. Também não tinha escolha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. No céu, nuvens escuras se aproximavam, prenunciando mais uma tempestade. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando, e seus raios iluminariam segredos ainda mais sombrios que aqueles já revelados. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, pesados e gelados. Mas ninguém se moveu. Iradélia permanecia paralisada, seu vestido amarelo, tremulando ao vento, enquanto encarava a filha como se visse um fantasma. Como você pode saber disso? Sussurrou finalmente. Você estava dormindo naquela noite. Eu tenho certeza que estava dormindo. Eu fingi, Lívia respondeu, sua voz pequena, mas firme. Sempre fingia quando as coisas ficavam ruins, mas vi tudo. Vi quando você pegou a faca da pia. Herculano sentiu seu coração apertar. Lívia nunca havia contado essa parte da história, nem em seus desenhos mais detalhados. Tinha guardado esse segredo mais profundo, mais doloroso, até este momento. Ele ia me machucar de novo, Iradélia disse, sua voz subindo em desespero. Disse que ia me internar, tirar você de mim para sempre, que ia contar tudo sobre o hospital, sobre a enfermeira, sobre minha irmã? Lívia perguntou. A pergunta pegou Iradélia de surpresa. Ela cambaleou como se tivesse levado um tapa, precisando se apoiar em uma árvore próxima. A chuva agora caía mais forte, encharcando seu vestido amarelo, fazendo-o parecer dourado sob a luz fraca do entardecer. Como você sabe da sua irmã? Ela vem nos meus sonhos, Lívia respondeu simplesmente. Me conta coisas. Sobre o hospital, sobre a moça de branco que ajudou você, sobre o acordo com tio Cássio. Nesse momento, Dona Zefa apareceu na varanda, seu rosto marcado pela preocupação. Tem mais gente chegando, avisou. Um carro preto parou no portão. Herculano viu o pânico tomar conta do rosto de Iradélia. Não, ela murmurou. Eles não podem estar aqui. Não agora. Quem são eles? Perguntou, colocando-se instintivamente na frente de Lívia. Os homens que ajudaram a esconder tudo. Iradélia respondeu, sua voz tremendo. Que forjaram os documentos, que fizeram o acordo com Cássio. Eles nunca quiseram que a verdade aparecesse. Como confirmando suas palavras, 2 homens de terno surgiram no jardim. Mesmo encharcados pela chuva, mantinham uma postura ameaçadora. Um deles, Herculano reconheceu. Era o novo advogado de Iradélia. Senhora Santos, o advogado chamou. Está na hora de ir. Trouxemos a ordem judicial para a guarda temporária. Lívia agarrou a mão de Herculano com força. Não quero ir, sussurrou. Eles são ruins como tio Cássio. Foi então que algo inesperado aconteceu. Iradélia, que até então parecia prestes a desmoronar, endireitou-se. Seus olhos, antes perdidos e assustados, ganharam um novo brilho. Não, disse firmemente. Não vou deixar vocês fazerem isso de novo. O advogado deu um passo à frente, ameaçador. Não seja tola, Iradélia.
Sabe o que acontece com pessoas que quebram acordos? Sei sim, ela respondeu. O mesmo que aconteceu com a enfermeira, não é? Vocês a mataram como queriam matar Cássio desde o início. A revelação caiu como um raio no jardim encharcado. Herculano sentiu Lívia tremer ao seu lado. Mas a menina não demonstrou surpresa. De alguma forma ela já sabia. Os papéis que tio Cássio guardava, Lívia disse, sua voz clara apesar da chuva. Não eram só sobre mamãe, eram sobre todos vocês. Sobre os bebês que sumiram do hospital, sobre o dinheiro sujo, sobre as pessoas que morreram. O outro homem, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. Essa criança fala demais, disse friamente. E como o pai dela? Foi a vez de Iradélia tremer. Você prometeu nunca falar sobre ele. Promessas podem ser quebradas, o homem respondeu. Como você quebrou a sua quando matou Cássio? Ele era útil, mantinha tudo sob controle. Agora, seus olhos foram para Lívia. Temos que limpar a bagunça. Nesse momento, Dona Zefa começou a cantar. Era um canto baixo, quase um murmúrio, mas atravessou a chuva como uma lâmina. Os homens se viraram incomodados. A velha benzedeira, o advogado zombou. Acha que suas rezas vão mudar alguma coisa? Não, Dona Zefa respondeu, descendo os degraus da varanda com uma dignidade surpreendente. Mas isso vai. Em suas mãos, segurava um envelope amarelado. A enfermeira não era tola, continuou. Antes de morrer me procurou, deixou tudo documentado. Os nomes, as datas, os acordos, inclusive a verdade sobre o pai de Lívia. O rosto dos homens mudou. O advogado deu um passo em direção à benzedeira, mas parou quando viu outros carros se aproximando da fazenda. Chamei algumas pessoas, Dona Zefa disse calmamente. Pessoas que perderam seus bebês ao longo dos anos, que nunca souberam a verdade. Elas estão vindo e trazem com elas delegados de verdade, não comprados como vocês. A chuva continuava, caindo, mas agora parecia lavar anos de segredos e mentiras. Iradélia caiu de joelhos no barro, soluçando. Lívia soltou a mão de Herculano e, para a surpresa de todos, caminhou até a mãe. Não precisa mais mentir, mamãe, disse suavemente. Eu sei que você também tinha medo deles, que eles machucaram meu pai quando ele descobriu o que faziam no hospital. Iradélia levantou os olhos marejados para a filha. Me perdoa, sussurrou. Eu só queria te proteger. Eu sei, Lívia respondeu, mas agora é hora da verdade. Os homens recuaram, percebendo que estavam encurralados. Ao longe, sirenes começavam a soar, aproximando-se da fazenda Santa Cruz. A tempestade que caía parecia lavar anos de dor e segredos, preparando o terreno para algo novo. Herculano observava a cena, seu coração batendo forte no peito. Sabia que a batalha não estava ganha. Havia ainda muito a ser revelado, muito a ser curado. Mas olhando para Lívia, tão pequena e ainda assim tão forte, soube que tinham dado o primeiro passo para a verdadeira libertação. A noite chegava, trazendo consigo promessas de mudança, e nas flores do jardim, organizadas no padrão que só Lívia compreendia, começava a nascer a esperança de um novo amanhecer. As semanas que se seguiram transformaram não apenas a fazenda, Santa Cruz, mas toda a região. A verdade, como uma semente há muito enterrada, finalmente brotava à luz do sol. Os documentos que Dona Zefa guardava revelaram uma rede de corrupção que se estendia por anos no hospital regional. Crianças roubadas, registros falsificados, vidas destruídas pelo dinheiro e poder. Sentado na varanda da fazenda, Herculano observava Lívia brincando no jardim com suas flores. Ela parecia diferente agora, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus pequenos ombros. Ao seu lado, Iradélia, ainda usando seu eterno vestido amarelo, mas agora lavado e passado, observava a filha com olhos marejados.
Ela tem o sorriso do pai, disse baixinho. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está pensando. Herculano virou-se para ela. Nas últimas semanas, desde que decidiu colaborar com as investigações, Iradélia havia mudado. O tratamento psiquiátrico adequado, que ela resistiu por anos por medo de perder a filha, estava fazendo efeito. Seus olhos, antes perdidos e assustados, agora carregavam uma lucidez dolorosa, mas necessária. Me fala sobre ele, pediu Herculano, o pai dela. Iradélia respirou fundo, suas mãos apertando o tecido do vestido. Miguel era enfermeiro no hospital. Foi ele quem primeiro descobriu o que estava acontecendo. Os bebês que sumiam, os registros alterados. Ele tentou denunciar. Sua voz falhou. Na noite em que ia levar as provas para a Polícia Federal, sofreu um acidente de carro. E você estava grávida. De 3 meses. Quando eles descobriram, me deram 2 opções. Ou entregava o bebê para a adoção ilegal, ou... Ela engoliu em seco. Ou teria o mesmo destino que Miguel. Por isso, procurou Cássio? Ele era o único que tinha poder suficiente para me proteger. Prometeu guardar Lívia em segurança, criar documentos falsos, me dar tempo para juntar provas contra eles. Mas lágrimas escorreram por seu rosto. Ele se transformou em um monstro pior do que eles. No jardim, Lívia havia parado de brincar. Estava parada, olhando para um ponto específico entre as flores. Herculano reconheceu a expressão. Era a mesma que ela fazia quando conversava com alguém que só ela podia ver. Ela está falando com Miguel de novo. Iradélia sussurrou. Acontece muito ultimamente. Como se tivesse ouvido, Lívia virou-se para eles. Papai está feliz, anunciou com sua simplicidade característica. Diz que agora todo mundo vai saber a verdade. A verdade. Uma palavra tão simples, mas que havia custado tantas vidas, destruído tantas famílias. Os homens que ameaçaram Iradélia naquela noite de tempestade estavam presos, junto com dezenas de outros envolvidos no esquema. O inquérito revelou mais de 30 crianças desaparecidas ao longo dos anos. Algumas já adultas, outras que nunca seriam encontradas. Dona Zefa apareceu no portão, trazendo sua costumeira cesta de ervas e um sorriso sereno. Trouxe um chá especial, anunciou, para acalmar os espíritos. Muita coisa ainda vai acontecer. Ela não estava errada. Naquela mesma tarde, chegou a notícia que todos esperavam. O juiz havia decidido sobre a guarda de Lívia. A decisão era complexa, refletindo a situação única em que se encontravam. Guarda compartilhada, leu Herculano, sua voz tremendo, levemente. Entre a mãe biológica e o tutor legal. Iradélia soltou um soluço de alívio. Não precisaria mais escolher entre seu tratamento e sua filha. Poderia continuar sua terapia no instituto, voltando nos fins de semana para a fazenda, onde Lívia permaneceria com Herculano. Tem mais, Dona Zefa apontou para o final do documento. O juiz ordenou que parte do dinheiro recuperado do esquema seja usado para criar um centro de apoio para crianças especiais e quer que seja construído aqui na Fazenda Santa Cruz. Herculano sentiu seu coração inchar. A fazenda, que semanas atrás estava à beira da falência, agora ganhava um novo propósito. As dívidas haviam sido perdoadas como parte do acordo judicial e o terreno seria usado para algo maior que ele jamais imaginou. O que você acha, pequena? Perguntou para Lívia, que havia se aproximado silenciosamente. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava todo seu rosto. Vai ter mais crianças para brincar no jardim e posso ensinar elas a fazer os desenhos também. Que desenhos, meu amor? Iradélia perguntou suavemente. Os que contam histórias verdadeiras, respondeu Lívia. Como os que eu fazia para não esquecer. Às vezes a gente precisa desenhar as coisas tristes para elas ficarem menos assustadoras. Naquela noite, depois que todos se recolheram,
Herculano encontrou um novo desenho no quarto de Lívia. Diferente dos outros, cheios de sombras e medos, este mostrava a fazenda Santa Cruz banhada em cores vivas. No centro, uma família improvável, um velho fazendeiro, uma mulher de vestido amarelo e uma pequena menina especial, cercados por outras crianças sorridentes. E no canto do papel, em sua letra infantil, Lívia havia escrito: "Agora sim é uma história feliz de verdade." Herculano pendurou o desenho na parede, ao lado da janela, onde o sol da manhã sempre batia primeiro. Era um lembrete, não apenas do horror que haviam superado, mas da esperança que haviam encontrado no processo. Lá fora, o vento balançava suavemente as flores do jardim. As mesmas flores que um dia formaram mapas de segredos agora dançavam livres, contando uma nova história. Uma história de cura, de redenção, de amor encontrado nos lugares mais inesperados. E no quarto ao lado, Lívia dormia tranquila pela primeira vez em anos. Sua boneca de pano, agora limpa e costurada, abraçada contra o peito. Não havia mais pesadelos, não havia mais segredos para guardar. Apenas sonhos, doces como as manhãs na fazenda e a certeza de que algumas famílias não são feitas de sangue, mas de amor, verdade e coragem. A fazenda Santa Cruz, que um dia foi palco de tanta dor, agora se transformava em um lugar de cura. E Herculano, que pensou que morreria sozinho, descobriu que a vida tinha outros planos. Planos que incluíam uma menina especial que desenhou seu caminho até seu coração. E uma mãe que encontrou redenção no amor incondicional de sua filha. O sol nasceria novamente amanhã, trazendo consigo a promessa de mais um dia de recomeços. E nas paredes da velha fazenda, os desenhos de Lívia permaneceriam como testemunhas silenciosas de que às vezes é preciso atravessar a escuridão para encontrar a luz mais brilhante.